Boa tarde a todos que estão assistindo esse vídeo. É um vídeo, do meu ponto de vista, muito relevante e importante, pois estou aqui com colegas, agentes políticos, lideranças de Chapecó, ligados a vários setores, de várias comunidades, para nós fazer um bate-papo, juntamente com vocês, sobre a votação que ocorreu hoje pela manhã, que arquivou a possibilidade de investigar fortes indícios de uso da máquina pública no período eleitoral pela vereadora mais votada. Um vídeo, do ponto de vista, que eu tenho o maior prazer de estar aqui com meus colegas que no dia a dia, desde a eleição, construíram as suas pautas de forma honesta, de forma ética, fizeram todo um debate interno, colegas que a maioria aqui também não esteve junto na mesma coligação, mas juntos aqui hoje pelo mesmo fim, que era apurar fortes indícios da máquina pública no período eleitoral, que ceifou provavelmente o ingresso de lideranças políticas honestas para estar aqui na Câmara de Vereadores. Então está repercutindo, a sociedade chapecoense está acompanhando atentamente o trabalho aqui da Câmara de Vereadores, chamou a atenção do povo de Chapecó, isso é muito importante, até porque acabou com as redes sociais aquela forma de fazer política sem prestar contas. Então a ideia coletiva de fazer um vídeo, um bate-papo com os colegas vereadores aqui, é para mostrar que Chapecó possui lideranças comprometidas, lideranças com a identidade da cidade, que quer construir uma cidade mais transparente, uma cidade que funcione não só em época de eleição, mas uns 4 anos de gestão. Então, estou aqui com o vereador Jatir, com a vereadora Marcilei, com o vereador Neuri Mantelli, com o vereador Nando, suplente, que assumiu hoje, professor Alzumir, Rossari, o Beto Zampronha, que hoje participou da votação, até para compreenderem. Nós, vereadores que éramos titular, nós protocolamos a denúncia. E o regimento da Câmara não permitia nós votar. E por não permitir nós votar, os nossos suplentes foram convocados para participar da sessão de hoje, fazer o debate e proferir o voto. E quero frisar que eles foram convocados e eles votaram com as consciências, com os argumentos e fundamentos próprios construídos no partido que eles representam. Então, meus amigos, eu acho que é importante nós bater um papo, né, falar um pouco do que se tratava a denúncia, falar qual a importância que para Chapecó, nesse momento político que o Brasil vive, qual a importância desta votação para Chapecó, o que isso representa na política local, né, considerando o contexto nacional, acho que isso é muito importante. Eu acho que outro papel importante que nós debatemos aqui é, a partir de agora, como que vai ser a política em Chapecó, como que vai ser tratado os políticos em Chapecó. Eu acho que isso é muito importante, né? E também nós podemos pensar aqui em alternativas, fazer um debate muito franco. E lógico, depois quando o vídeo for publicado, vai surgir muitas ideias das redes sociais que nós possamos convergir e dar encaminhamentos com as sugestões que vierem das redes sociais. Então, quero abrir para vocês e participarem também do bate-papo. Bom, obrigada. Olha, acho que é uma grande oportunidade a gente estar aqui. A Câmara de Vereadores, de fato, cumpre o seu papel ao tratar de uma denúncia protocolada por todos nós, de uma dirigente municipal que foi secretária municipal de saúde, que foi diplomada pela Justiça Eleitoral, que tomou posse igual nós vereadores e que pediu afastamento da sua função como vereadora e, na sequência, a condenação por vários ilícitos na Secretaria de Saúde. Nós protocolamos aqui, dando coro a esse processo de investigação, justamente provas de que o envolvimento da secretária e da vereadora empossada foi muito além das denúncias feitas da corrupção na área da saúde, que envolveu também o uso da máquina pública. E foi isso que nós votamos hoje pela manhã aqui. Uma denúncia de irregularidades, de compras de votos através da troca de serviços,
que envolveu agentes municipais, servidores municipais, e que durante o período eleitoral, por força do poder político, do poder econômico, do poder da secretária dentro da Secretaria de Saúde, embora licenciada, acabou se conjugando num processo que deu à vereadora a eleição mais prestigiada da história do município de Chapecó. Chama atenção a partir também das provas levantadas na própria manobra de Osler, né? Que foram essas que eu citei, as compras, envolvimento dos servidores, e acho que a Câmara de Vereadores faz de fato aquilo que é seu papel, não deixar ao largo, não trabalhar na periferia, dar respostas à sociedade, que é para isso que a gente está eleito. Nós somos representantes da população e a população espera que a gente cumpra o nosso papel, e a população também espera que haja um processo de cassação do mandato, porque não se admite mais corrupção em nenhum lugar do país, e nós estamos tratando de Chapecó e aqui nós não vamos deixar isso acontecer. Aconteceu no nosso município, com dirigentes, com o poder público municipal, Câmara de Vereadores deve fazer a fiscalização, e nós, felizmente, fomos os proponentes, fizemos um grande debate hoje de manhã, fizemos a defesa das nossas ideias, das nossas argumentações, e nós vamos continuar, porque esse processo não para por aí, nós temos que nos manter vigilância. Acho que essa é a grande colaboração que nós tivemos. E destacar também, né, Jati, que a gente também não teria conseguido a grandeza que foi esse processo se nós tivéssemos feito isso de forma individual. Exatamente. Nós, de fato, assumimos isso como uma ação da bancada de oposição inicialmente e convidamos todos os outros vereadores para compor a denúncia junto conosco. Infelizmente, não compuseram a denúncia e muitos deles também votaram contrário ao prosseguimento da investigação. Muito embora foi arquivada a nossa denúncia, dos quais os vereadores de oposição foram todos coautores, a mobilização e o clamor que se criou em torno da questão foi muito grande, a repercussão nas redes sociais, e isso demonstra que as pessoas estão mais preocupadas com a política e com o que acontece no âmbito do nosso município. Veja bem, a Câmara de Vereadores, somos somente seis vereadores de oposição, mas desses 6 vereadores de oposição, o que nós priorizamos é trazer transparência para o processo legislativo, trazer informação para a população, para a nossa sociedade e ser o mais transparente possível. Não fomos felizes na aprovação da apuração do processo investigatório, por omissão de vários vereadores que não quiseram apurar, não quiseram trazer à luz a investigação, ao caso. Todavia, a gente está aqui explicando para as pessoas que a gente vai fazer a nossa parte e vamos continuar de olho. Vamos continuar buscando cada vez mais informar a população do que tem acontecido, porque a gente nota que quando a comunidade participa, a verdade ela aparece com mais força, né, com mais veracidade. E as pessoas bem informadas, politicamente informadas, elas fazem o papel de cidadão com mais efetividade. Então, eu acho que, muito embora não foi aprovada, a denúncia foi arquivada pela maioria dos vereadores, nosso papel acho que a gente tem que continuar fazendo e procurando levar informação cada vez mais para as pessoas com clareza. E é bom salientar também que nós somos vitoriosos desse processo, porque a grande massa da população não sabia o que estava acontecendo atrás dos bastidores. Eu fazia parte da base do governo e o defensor hoje da vereadora, ele foi secretário junto com ela no mandato de 2015. Ele era secretário, depois ele passou a ser chefe da
do planejamento, e ela sempre junto. Então ele sabia de todo o assunto. Ele errou quando ele falou que nós estávamos fazendo política. De forma alguma nós fizemos política. O que nós queremos é transparência. Se os secretariados, se os agentes públicos que trabalham na prefeitura não querem aparecer, não aprontem. Não aprontem, que nós vamos continuar fiscalizando. Nós apenas estamos colocando à disposição da população chapecoense, ver os erros que eles estão cometendo, usando a máquina pública para se eleger, e principalmente, eles não estão valorizando os votos que muitos dos senhores que vão assistir esse vídeo votaram neles. Hoje houve uma discórdia muito grande dentro da base do governo. Inclusive, vereadores saindo da sessão antes do tempo, que havia um acordo de quem iria votar a favor e quem iria votar contra. E o líder do governo, no seu pronunciamento, ele falou que ia deixar à vontade, mas ele já tinha dito que ele ia votar a favor do arquivamento. E por causa da pressão pública das pessoas que estavam dentro do plenário, ele amarelou e votou a favor. Então isso é mérito da população que veio até a Câmara de Vereadores. Se a população continuar ajudando nós fiscalizar e vir ao encontro do interesse da população também, vai acabar com essa história deles votar no que eles querem e fazer o que eles querem. Como eu já te falou, nós somos em 6, mas nós estamos tendo o que eles não têm, a população do nosso lado, a população que está morrendo na fila do SUS, a população que está morrendo na fila por um exame, para um ultrassom. Então, minha gente, vamos levar a sério a política. Eu quero conclamar a todas as pessoas que votaram nesses vereadores, que votaram não, ou que mesmo não deram bola, simplesmente não quiseram votar, procurem eles, peçam uma explicação, porque quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Seria tão fácil deixar o processo prosseguir. Se ela não deve, nós iríamos com toda certeza pedir desculpa nas redes sociais, porque para isso nós temos capacidade. Mas quem não deixou foram eles. Eles não quiseram. O governo manda e eles acatam. Essa é a verdade, né, Nando? Me sinto muito feliz em fazer parte de uma mesa com um grupo tão importante como esses, vereadores de diferentes partidos, pessoas guerreiras que lutam pelo nosso município, pelas pessoas e pela população de Chapecó. Eu queria pegar a fala do Nando hoje de manhã. Ele disse que ele sentia mais digno ele, com os 900 e poucos votos dele, do que a Cleidianara com seus mais de 6 mil votos. Ou seja, ela não tem coragem de sair para a rua de Chapecó, porque ela vai ser linchada aqui em Chapecó, certo? E nós, enquanto suplentes, assumimos por um dia, e a gente, de certa forma, a gente veio fazer um debate de um tema que o próprio Beto Zamporanha também levantou na fala dele, de uma nova forma de fazer política. Ou seja, quando a gente entra num pleito eleitoral e viu o que aconteceu, e a denúncia, e aí parabenizar os vereadores da oposição que fizeram a denúncia, que levaram esse debate para dentro da Câmara de Vereadores, aquilo que está na denúncia é a mais pura realidade. 6 meses antes da eleição, 4 meses antes da eleição, a fila na saúde de Chapecó, para exame, para consulta, para cirurgias e companhia, era extremamente longa. E quando chega perto da eleição, essa fila desaparece praticamente. Então, se condena o povo durante anos a fila, ao maltrato, à péssima gestão pública, que até parece que é de propósito essa fila, para que na véspera da eleição renda votos, ou seja, você zera a fila na véspera da eleição. Ou seja, eu diria que não é apenas um crime eleitoral, ele é um crime contra a dignidade humana, certo? Contra o cidadão de bem aí que precisa lá do seu exame, da sua consulta. Fora o que ela já responde no Ministério Público e já responde junto à Polícia Federal, da investigação da Polícia Federal por desvio de dinheiro público. Então aqui hoje não era nem pelo desvio de dinheiro público, é pela corrupção eleitoral, por sérias denúncias. E aí só para concluir, dizer assim, ó, se tem indícios, se tem suspeita, era papel da Câmara de Vereadores abrir esse processo. Investigar. Da mesma forma que vocês estão de parabéns por ter aberto esse processo, por outro lado é o seguinte, a maioria dos vereadores foram cúmplices com a impunidade. Concordaram
que não fosse investigado, certo? Isso vai contra toda a vontade do povo de Chapecó, toda a vontade popular que está colocada. Eu acho que é por aí. Eu acho que o vereador hoje em dia ele está respondendo muito ao voto dele. Então, na verdade, os eleitores é que guiam o comportamento do vereador. Então, eu fiz os meus 900 e tantos, os colegas fizeram os seus votos. A quem que o eleitor deve sua conduta? Aquelas pessoas que deram o voto para ele. E é o que eu me senti hoje. Os meus eleitores que me deram o voto, que eu alcancei a primeira suplência, eu acredito que a maioria deles, a vontade deles era que a denúncia fosse aceita e fosse tramitada ali na Câmara até a votação do mérito, né? Então, eu acho que o político hoje, ele está muito novo, né? Sempre foi, mas a nova política, ela precisa estar olhando para a sociedade, para aquilo que aquelas pessoas confiaram nele, estão querendo, né? Então, a gente tem que... E a política atual, seja em Chapecó, seja no Estado, lá em Brasília, o que tem acontecido sempre, e é o que a gente quer mudar, é que ela olha para cargos, ela olha para dinheiro, ela olha para onde ela pode distribuir influências, né? E é isso que a gente viu, né, nesse caso da ex-secretária e vereador, que era uma pessoa desconhecida, eu acho, no município, assumiu um cargo e depois virou a pessoa mais votada, né? Não era nem uma pessoa com uma tradição, com um nome, com uma família influente, de repente faz tudo isso. Então é uma coisa meio óbvia, né? A gente sabe que é o poder econômico que está atuando forte aí. E eu acho que os tempos disso terminaram, né? Se não terminaram, eles vão terminar, como eu falei hoje de manhã, seja por uma melhor atuação do legislativo, dos próprios vereadores, deputados, na esfera que eles estiverem atuando, e se não for, quem vai acabar com isso é a justiça. E a justiça vai acabar terminando com isso, as pessoas vão indo para a cadeia, só que quem votou em gente caçada pela justiça vai passar vergonha, né? Então, a ideia que fica, pelo menos a minha conclusão que fica, é que as pessoas têm que melhorar o seu voto, porque elas têm que votar em pessoas que são limpas e que elas vão poder bater no peito e dizer com orgulho que elas votaram na pessoa, no fulano de tal, que está fazendo alguma coisa para melhorar a sua vida, e não em alguém que está trocando favor, trocando cargo em troca de dinheiro. Exatamente. Eu queria pegar um aspecto da fala, acho que vocês dois trouxeram uma reflexão, assim, que tipo de dinâmica a gente precisa inaugurar agora, para o próximo período. Ano que vem a gente tem eleição, né? Acho que não dá, assim, para a gente reproduzir e achar que é normal esse tipo da cultura das trocas, né? Das trocas de coisa, porque nós não conseguimos afirmar, por exemplo, nesse caso da Cleidenara, se teve compra de voto com dinheiro. Era um outro tipo de compra de voto, que era do serviço da saúde. Quando eu vejo um médico numa fala de WhatsApp que diz o seguinte: no meu consultório, na minha unidade de saúde, todo paciente que entrar eu peço voto. Qual é a qualidade do serviço, daquele atendimento, né? Se a preocupação dele não está em ser com a saúde, e está em ser com a questão do voto, da campanha, né? A predisposição dele como profissional da saúde está voltada para uma estratégia que é eleitoral e não de saúde pública. A gente tem preocupação com isso. E a outra, o aspecto que o Alzumir trabalhou aqui com nós, é assim, ó, o quanto isso, do jeito como foi forte, quanto isso também determinou o resultado eleitoral de modo geral. A vaga, as cadeiras, a composição da Câmara Municipal e o próprio resultado eleitoral da majoritária. Eu fico pensando o seguinte: como é que a Luciane se sente sabendo desses processos? Como é que o Valduga, os dois deputados por Chapecó, que vivem trabalhando um monte por nossa cidade, se sentem ao terem o resultado eleitoral das suas campanhas maculado, alterado por processos ilícitos, por dentro de uma rede que é capilar, como é a da Secretaria da Saúde. E outro aspecto que eu acho importante destacar também: a gente, porventura, tem ouvido falas no sentido assim: a Cleidenara foi usada, a Cleidenara foi usada pelo marido, foi usada por não sei quem. Não, a
Cleidenar era uma liderança, era uma dirigente política do PSD, estava entre os principais quadros políticos da cidade. Ela era secretária de governo da principal pasta, da pasta de maior orçamento do governo municipal. Portanto, não era alguém a ser usada, não, alguém que ajudou a promover esses processos. Porque senão a gente cria a ideia da vítima, quando nesse processo não há vítima. Né? Nesse processo há pessoas a serem responsabilizadas pelos problemas que causaram. Uma reflexão, A vítima é o povo, né? verdade. Uma reflexão, depois dessa rodada, que eu acho que vocês podem até auxiliar em fortalecer ela, né, pegando a deixa da vereadora Marcilei, é a seguinte: se não tivessem os vereadores que se elegeram, titular, que foram os mais votados, se o prefeito estava no cargo de prefeito, sendo prefeito, não estivessem com a estrutura pública ao seu dispor, a sua gestão, será que o resultado da eleição seria outro? Eu tenho convicção, Beto, Osmir, Nando, convicção que ia ser outro resultado. Hoje, para vocês terem uma ideia, nós aqui protocolamos, não protocolamos porque não tivemos assinatura, mas elaboramos um requerimento para abrir uma CPI, tanto na saúde como na merenda escolar, e conseguimos 6 votos. Mas não conseguimos instaurar a CPI porque precisa 7 votos. E aí, quando a gente fala que a máquina pública foi usada ao ponto que enfraqueceu a capacidade do Poder Legislativo em ter autonomia de fiscalizar. Então, isso é impactante. Eu acho que isso é importante que a sociedade tenha conhecimento que o Poder Legislativo, na sua autonomia, ele tem regras que foram envenenadas, o Jati falou muito bem isso, envenenadas por período eleitoral, que contaminou a capacidade de investigar atos de corrupção. E aí vamos só passar a palavra para ti, Jati. Como que o povo, eu achei uma pergunta legal aqui para nós fazer outra rodada, como que o povo pode agora, a partir de agora, com esse resultado, reagir a partir de agora, né? Como que o povo vai reagir? Como que o povo vai cobrar? Como que o povo pode se organizar? Porque o vereador Mantelli falou, a pressão que teve aqui, de forma presencial do povo, contribuiu, mas a pressão virtual que o povo faz pelas redes sociais é fenomenal. Foi assim lá no debate do materno infantil, do repasse da verba, para ter uma ideia. Então, agora, a partir de agora, eu acho que nós, enquanto temos um compromisso, primeiro, de cada vez mais trabalhar pautas coletivas, buscando combater essas práticas do mal, né, essas práticas da política que o povo não aguenta mais, né, e nós conseguir fomentar nos eleitores, o Beto fala muito bem isso, fomentar nos eleitores do bem que consigam fiscalizar os eleitores do mal. Participar mais, isso aí. Eu queria pegar um gancho aqui na fala do Beto, que colocou muito bem essa questão aí. Me parece também, vereador Fossá, que a eleição já foi maculada lá desde a sua das amarras, vamos dizer assim, porque o que se comentava a boca pequena por aí é que um dos candidatos ele estava justamente a serviço de um dos lados para dividir os votos da esquerda. Então, o Império Romano já usava isso há mais de 2000 anos atrás, eu já tenho dito isso. O Império Romano, quando queria conquistar um território, ele semeava a discórdia entre os povos que habitavam ali, faziam ele entrar em conflito, se enfraquecer entre eles, e o Império Romano vinha e tomava conta. E isso me parece que aconteceu em Chapecó. Eles conseguiram uma estratégia de nos dividir, nos enfraquecer, e somado, né, ao uso indiscriminado da máquina administrativa e do poder econômico, enfraqueceram e tiraram também o protagonismo do legislativo. Que o legislativo, ele tem essas prerrogativas, né, de fiscalizar, de legislar, enfim, mas quando ele tem
uma preponderância, né, subserviente ao executivo, ele não cumpre o seu papel de forma efetiva. Nós aqui estamos fazendo esse trabalho, mas a gente passa aqui muito espinho aqui, é complicado. Então me parece que nós temos que agora trazer essas informações para as pessoas e buscar criar essa consciência nas pessoas no sentido de que nós possamos sim votar em pessoas que têm um espírito público, que tenham um comprometimento com as pessoas, né, que se preocupem efetivamente com melhorar a sociedade, construir uma sociedade mais igual, mais justa, né? Então acho que bem colocado pelo Beto, pelo Fossá, e acho que é por aí que a gente tem que começar a construir a política de Chapecó. Mas eu diria assim, ó, existe uma cultura política e a Cleidianara é produto dessa cultura política. Porque assim, existe também uma história assim, o Sartre dizia, o inferno são os outros, a culpa é sempre dos outros. Com a Cleidianara, nós precisamos debater com a sociedade precisa aprender que a Cleidianara é produto de uma cultura da nossa sociedade, da cultura de trocar o voto por favores, certo? E é esse debate que a gente precisa fazer também com a população. Até a Marcilei colocava, a gente não tem informação de ter compra de voto por dinheiro, mas sob a lógica do uso da máquina pública, foi corrente aí sérias denúncias, muitas suspeitas desse uso. E aí, caminha em que lógica? Caminha em lógica o seguinte, ano que vem tem processo eleitoral, daqui a 3 anos vai ter mais uma eleição para vereador, certo? Para prefeito. Como que o povo vai tratar essa questão? Vai continuar repetindo essa forma de produzir mais cleidianaras? De produzir mais sujeitos políticos que têm essa prática? Ou vai começar a debater também e ver o seguinte, que quer ser o representante lá do bairro, o seu representante da sua comunidade, ou da sua categoria, ou do seu segmento social, religioso, político, aquilo que dá legitimidade para a representação, que o ente político ele seja o representante daquele povo, que as pessoas se sintam representadas, que votem por causa de projetos, de ideias, certo? Então, é um pouco essa lógica também que eu gostaria de fazer um debate com os vereadores, porque num processo eleitoral em que o apadrinhamento, o assistencialismo, o dinheiro prevalece, quem é vítima é quem faz campanha limpa, não é quem faz a campanha suja, certo? Então, e a qualidade do nosso legislador, ele cai a partir desse momento. Então, a gente também precisa fazer esse debate para que a sociedade também precise aprender. Ou seja, que ela não pode reproduzir esse tipo de políticos que, inclusive, muitos deles absolveram, porque quem votou a abstenção votou pela não investigação da vereadora. Eu acho pior ainda, quem não votou sim nem não, porque não foi homem suficiente para falar o que ele queria naquele momento. Então ele se escondeu atrás de um voto que não dizia nem sim nem não teve coragem, mas de ir de ir na casa da pessoa pedir o voto, mentir para as pessoas, ou até mesmo comprar o voto, eles vão como uma cara de pau. Então nós temos que acabar com isso, a população tem que acompanhar os vereadores, o prefeito Luciano Buligão é um exemplo. Se não tivesse acontecido o que aconteceu, essa desgraça com a nossa Chapecoense, hoje a população de Chapecó estaria muito mais imbuída em fiscalizar, porque ele passou por vítima todo aquele tempo. Ele usou aquela desgraça para crescer politicamente no Estado, até mesmo no Brasil, porque as pessoas não conhecem a verdadeira cara do Buligão. Hoje nós estamos demonstrando através de vídeos, de tribunas, de requerimentos, de moção, que muitas vezes, 90% não é aprovada na Câmara de Vereadores. Por quê? Porque os vereadores querem mapear a política chapecoense. E nós, é o nosso dever demonstrar isso.
Outra coisa, eu tenho certeza que 70% dos 6.200 votos da Cleidenara, 70% dos seus eleitores não conhecem a Cleidenara. Mais. Não conhecem, nunca viram a Cleidenara. Conhece agora através da mídia, porque ela foi condenada. Senão não conheceriam, porque a ramificação que ela fez dentro da secretaria, entre médicos, entre enfermeiros e funcionários que iam buscar esses votos na casa das pessoas, que iam buscar esses votos com exames, com consultas, como está no processo, que não quiseram deixar nós terminar a investigação, prova tudo, que eu não tenho interesse nenhum em me suicidar. Eu não tenho vontade nenhuma de morrer. E muitas pessoas estão me procurando dizendo, Neuri, os caras vão te matar, os caras vão fazer alguma coisa. Para mim não me interessa, não me interessa, a hora é de Deus. Eu vou continuar fiscalizando, eu vou continuar trabalhando, que eu creio que os meus eleitores me colocaram aqui para isso. Como colocaram o Cleito, colocaram todos nós. É uma pena. Hoje, durante o almoço, eu falei, que pena. Imagine o time que nós teríamos aqui na Câmara de Vereadores se os meus nobres amigos estivessem dentro da Câmara de Vereadores. Mas quem não oportunizou isso foi as pessoas que estão na fila do SUS. O Neuri traz um dado importante sobre essa história que o Osmir conta, sobre a máquina pública, porque no período eleitoral, e era objeto da investigação, e isso é bom que a sociedade saiba, nós queríamos investigar porque na denúncia tinha indícios fortes, Jatir, né? Fortes de que agentes de saúde estavam recebendo para pedir voto. Cargos comissionados estavam ocupando cargos estratégicos para pedir votos. E aí me digam, gastar 1 milhão por mês em cargos comissionados em época de eleição, os cargos comissionados que foram nomeados por vereadores, eles vão pedir voto para quem? Olha a concorrência desleal, não, ilegal, imoral, Marcelo, imoral. Então, eu acredito que só eu trago esse fato, sem puxar o fato de fortes indícios de direcionamento de licitações que ocorreram no histórico de gestão nos últimos 4 anos, e está vindo à tona com as investigações do Ministério Público Federal, que hoje o Ministério Público Federal foi, no ponto de vista denegrido aqui pela defesa, dizendo que o Ministério Público absolveu. Primeiro que o Ministério Público não absolve ninguém, né? Ele denuncia, né? O Ministério Público denunciou e tem uma condenação de 10 anos. Acho que a defesa não leu a denúncia, né? Tentou desqualificar, né? Então, bem despreparada. E sobre o norte, de que nós, como o Neuri falou, e nós convivemos em Chapecó, de que a sociedade, lideranças possuem um certo medo desde a falta de investigação da morte do vereador Marcelino. Né? É um drama que a sociedade está vivendo desde esse fato, que a sociedade tem medo. E quando vem vereadores, Jatir, e como foi essa votação, a sociedade fica meio assustada. Nossa, né? O que vai acontecer com eles? Né? O que vai acontecer? Né? E eu acho que, primeiro, aqui todos têm tranquilidade de que estão fazendo o certo, e nós não podemos ser condenados em fazer o certo. Né? Eu acho que essa é uma reflexão que nós precisamos até deixar recado para a sociedade, que o medo não faz parte do nosso repertório. Né? Pelo contrário, né? Eu convivo com pessoas com muita coragem aqui no dia a dia, né? Desde o período eleitoral. Mas, viu, Fossá, eu acho que essa coisa porque ter coragem não é ausência de medo. Né? O Mandela já falava isso. O medo faz parte da função pública porque ela exige muito, ela é complexa. Né? São coisas novas. Ninguém aqui se formou ou se projetou para estar na política. Nós, antes de tudo, nós temos nossas profissões, né? A gente acabou por militância vindo para a política. Então, eu acho que tem um aspecto muito importante para trabalhar com a população, que é a necessidade de nós termos apoio da população para os enfrentamentos que a gente faz aqui na Câmara de Vereadores. Porque se a gente não tem apoio, se a gente não tem a casa lotada hoje, nós não conseguimos fazer repercutir.
Se a gente não tem apoio nas redes sociais, se a gente não tem apoio quando a gente lança uma ideia ou faz algum enfrentamento, que os enfrentamentos aqui são todo dia, né? E a nossa forma de discutir a política que acontece aqui na Câmara com as pessoas é através das redes sociais, não é através da mídia oficial, né? Vocês podem perceber, nós nunca estamos na televisão. Nós raramente estamos nos jornais oficiais da cidade, nos jornais da cidade. Muito difícil a gente ter espaço nesses ambientes. Então, a gente tem que criar alternativas como essa. Mesas de debate, mesas de diálogo. A gente faz muito trabalho em comunidade. Acho que isso acaba dando para a gente a condição de ter segurança para trabalhar nossas pautas aqui. Quando a gente fala da saúde, nós não estamos falando de uma ideia de saúde, porque alguém mandou dizer, não, porque a gente vai lá no posto de saúde, a gente já passou madrugada no posto de saúde, porque a gente está dentro do transporte coletivo e sabe que não tem o edital do transporte coletivo, né, Zumir? Que plano de mobilidade é um discurso, né? Que edital do transporte coletivo é um discurso, que plano de saneamento é um discurso e que nós não conseguimos efetivar nada, né? Então, nós temos um governo de bons textos, e eu diria de bom parlar, né? Porque o nosso prefeito é um bom parlador, é um advogado, uma pessoa sábia. Agora, como é que a gente resolve a vida objetiva das pessoas? Que precisa de transporte público decente, que precisa de saúde decente, né? Que precisa de política de segurança, que precisam a vida da cidade funcionar. Então, eu acho que o nosso pedido aqui, quando a gente faz esse vídeo, esse encontro, que é o primeiro que nós estamos fazendo, é dizer o seguinte, ó, nós estamos a fim de encarar, de comprar as brigas necessárias. Agora a gente precisa de apoio popular, a gente precisa de apoio das pessoas, a gente precisa que as pessoas nos sustentem do ponto de vista da política, né, que nos ajuda a nos defender e amplificar as pautas que a gente trabalha aqui. E o debate que a Marcilei fala... Muito bem, Marcilei. Vou responder a sua pergunta. Para a gente resolver isso, precisamos mudar na hora do voto. O voto consciente. Na hora do seu voto, não troque seu voto por favores. Vote naquela pessoa que você acredita que vai trabalhar por sua cidade e que vai trabalhar por seus anseios, por mais saúde, por mais segurança, por mais educação. Vai fiscalizar os vereadores de sua cidade, vai fiscalizar os prefeitos, vai fiscalizar os secretários, vai trabalhar por sua cidade. Porque para mudarmos o Brasil, Marcilei, precisamos primeiro mudar a nossa cidade, começar a mudança por aqui, por Chapecó. Hoje, nessa casa, tivemos a oportunidade de combater a corrupção. Em todas as sessões eu vejo um vereador falando, lá em Brasília o deputado fez isso, lá em Brasília o senador isso. Mas e hoje, que tiveram a oportunidade de defender a população chapecoense, de fazer o que a população quer, né, combatendo a corrupção. Eu, quando subi naquela tribuna, meu partido não falou se era para mim votar sim ou não. Eu fui e votei pelo que o povo queria. Eu escutei a voz do povo. O povo quer que essa mulher seja investigada. Então é isso que eu vou fazer, é esse voto que eu dei. Então a gente tem que fazer uma pergunta para os nossos eleitores. O que eles querem? Eles querem uma ajudinha na hora da eleição ou eles querem uma pessoa que trabalhe 4 anos? O que eles querem? 4 anos de trabalho ou uma ajuda? Fica essa pergunta no ar. Eu acredito, colegas, que nossa missão é uma missão árdua. Recentemente nós aprovamos as leis orçamentárias e nós debatemos incansavelmente, né, e identificamos quais são as reais prioridades do governo do ponto de vista de orçamento. Embora a educação, saúde tenham os maiores orçamentos, nós identificamos que o valor em publicidade nos próximos 4 anos está projetado na casa de 21 milhões de reais. 21 milhões de reais. É absurdo, né? E sendo que nos últimos 4 anos, todos nós podemos identificar, foi gasto 6 milhões e meio. Se nos últimos 4 anos foram gastados... Que já é bastante. Foi gastado 6 milhões e meio, querem projetar 21 milhões para os próximos 4. E aí eu falo publicidade... Só ano que vem, 5 milhões. Só ano que vem. Eu só que falo publicidade, não imprensa.
A imprensa cumpre um papel essencial, fundamental para tornar públicos os atos. Isso é um investimento, mas aquela publicidade institucional que vai milhões dos cofres públicos, milhões, que é um dinheiro que não vem à população, é para trabalhar a imagem do governo, né? E nós temos convicções claras de que nós precisamos, ao invés de publicidade, nós precisamos mais de exame. Aqui a ideia, né, se tivéssemos um legislativo mais equilibrado, dava para não só vetar isso, como diminuir a verba ou até quase mesmo proibir ela, porque hoje nós estamos num mundo mais evoluído que as pessoas elas não estão mais aceitando, elas estão olhando, era 6, nem 6 pode ser. Não, vamos cortar pelo menos, nem 3, vai ser 0. Por quê? Porque não precisa. O serviço, 20 milhões, ele vai ser para a saúde, para a educação, para o transporte público, para a segurança, enfim. Né? Só que como a gente não tem um legislativo equilibrado, leis como essa passam fácil. E aí tem mais um problema ainda. Quando você tem um desequilíbrio muito grande no legislativo, também não tem essa questão da transparência também. Ou seja, você precisa ter 7 votos para investigar alguma coisa. Certo? Só tem 6 da oposição. Então a oposição não pode sequer cumprir o seu papel de fiscalização. Certo? E a transparência da gestão pública, ela é o antídoto da corrupção. Ou seja, de que forma você combate o mau uso do dinheiro público? De que forma você combate a corrupção? Se quem tem que investigar, quem que tem que fiscalizar onde esse dinheiro é empregado, ele não tem força política para fazê-lo. Correto? Então, é um debate importante isso, porque em qualquer espaço democrático a oposição cumpre um papel relevante, muito importante. Eu diria que no legislativo ele cumpre um papel muitas vezes mais importante do que a própria situação, porque o executivo já é situação, o executivo já faz prefeitos, secretários, toda a estrutura burocrática já faz orçamento, já apresenta o orçamento, já vai dizer onde que vai investir, certo? O legislativo poderia modificar, poderia corrigir, poderia cumprir um papel melhor nesse sentido e realmente ter essa dificuldade. Mas eu acho que as redes sociais, ele é um instrumento para cobrar essa transparência. A transparência ela é fundamental hoje, porque se a corrupção é um dos grandes males da nossa sociedade, ela tem terreno fértil quando não há transparência. Exato. Certo. Pegando um gancho aqui do Ozumir, achei muito interessante a questão das redes sociais. Nós tivemos um exemplo aqui, foi notório, e se criou um clamor social muito grande através de uma emenda que a gente votou ao PPA, que a gente queria destinar 1 milhão para o Hospital da Criança, o Hospital Materno Infantil. Essa emenda, o vídeo dela que foi veiculado nas redes sociais teve 212 mil visualizações. 212 mil visualizações. O clamor social que se criou em torno disso foi tão grande que eles agora articularam uma emenda, passando o vereador Fossá para trás aqui, numa estratégia de rito de processo legislativo, e aprovaram 2 milhões, uma emenda de 2 milhões e meio para o Hospital Materno Infantil, e nós votamos favoráveis. Mas eles fizeram isso com o intuito. Qual que foi o principal propósito deles em destinar esse recurso para o Materno Infantil? Diminuir o desgaste que tiveram votando contrário àquela emenda de 1 milhão. Então as redes sociais, que nem falou o nosso querido Ozumir, ela tem um poder muito grande de mobilização e de pressão política, né? Vamos dizer assim. E eu queria também fazer um adendo aqui ao que o vereador Beto falou. A engrenagem da corrupção, ela em si é muito simples. Primeiro que nós temos uma questão cultural, que os coronéis sempre davam alguma coisa para o pessoal ir votar e o povo acostumou com isso, né? E hoje eles estão tendo uma vantagem. E a engrenagem da corrupção ela é extremamente simples.
você faz um contrato público superfaturado, conforme tem denúncias aqui que ocorreram, inclusive na merenda escolar. Um contrato público superfaturado, aí você desvia milhões e depois você irriga a campanha dos companheiros. Faz a irrigação da campanha dos companheiros com recursos e esses, por sua vez, distribuem migalhas para as pessoas tentando comprar suas consciências. É isso que acontece efetivamente. Então a engrenagem é relativamente simples. Só que as pessoas têm que agora criar essa consciência e dizer, não, essa pequena vantagem que parece que eu estou tendo agora, ela depois se socializa em prejuízo para toda a coletividade. Essa questão a gente tem que trazer à baila e tem que discutir com as pessoas, trazer essas informações e criar consciência política efetiva. É só assim que nós vamos mudar esse país. Hoje nós vemos uma quadrilha administrando esse país, entregando o nosso patrimônio nacional, tirando o direito dos nossos trabalhadores. E nós podemos e devemos mudar isso com o voto consciente. Quando você fala em desequilíbrio, para nós ir para a reta final, e aqui é normal, um bate-papo normal, uns falam discursando. Ele falou assim que já está pronto, tá bom o discurso, né, que está melhorando. Acho que é um laboratório aqui também, né? Essa informalidade, eu acho que é importante até para o nosso público compreender que aqui ninguém preparou nada e nós somos abertos, livres para falar o que pensamos, né? Mas o desequilíbrio, para nós ir para a reta final, o desequilíbrio é tão gritante da máquina pública aqui dentro, hoje no Legislativo, que nós não conseguimos aprovar 1 milhão no PPA, nós não conseguimos uma assinatura para abrir a CPI da merenda escolar, não conseguimos uma assinatura para abrir a CPI da saúde, não conseguimos reunir as 7 assinaturas para mudar a lei orgânica para proibir o nepotismo cruzado, porque hoje, né, Nuri, há uma grande família de vereadores no poder público local, como cargos comissionados, né? E nós precisamos regrar isso. Nós construímos o projeto de lei de forma coletiva, falta uma assinatura, para vocês verificar como que a máquina pública mexe com a representatividade aqui e incapacita a capacidade de nós conseguir legislar de forma de alterar práticas imorais, né? Mas, para nós concluir, eu acho que para nós dar uma resposta para os nossos seguidores, eleitores e sociedade em geral, né? Como o povo pode reagir em relação ao que aconteceu hoje? Eles indagar os vereadores que votaram, elegeram. Por que você não votou? Ou seja, por que você votou contra? Aí o eleitor vai conhecer o vereador que ele votou. Porque melhor coisa é olhar no olho de um do outro e ver quando ele está mentindo. E chama de mentiroso. Chama de mentiroso, porque está nas redes sociais a votação. Eu quero ver os argumentos que eles vão dar para os eleitores, por que eles não concordaram em seguir o processo. Eu diria que ele tem que tomar conhecimento, a partir desse debate, a partir do que as redes sociais colocam, tomar conhecimento e com a possibilidade que as redes sociais têm de reproduzir isso, de compartilhar, de jogar para frente, para que o máximo de pessoas possam ficar sabendo de qual foi a posição de cada vereador e, obviamente, ficando claro o seguinte: o vereador que votou não, que votou abstenção, concordou que a Cleidianara não fosse investigada. Certo? Então que ficasse claro para a população como um todo, porque tem gente que tem mais facilidade, mas tem gente lá que não tem o WhatsApp, que não tem o Facebook. Poder levar para a população mais humilde, mais simples também essas informações, para que realmente chegue para o conjunto da população a esses fatos. Eu concordo com as falas dos colegas aqui, né? Acho que 2 encaminhamentos bem importantes. Eu complementaria dizendo o seguinte: não dá para a gente somente deixar isso para a próxima eleição, né? Porque é comum as pessoas dizerem, na próxima eleição não voto mais em tal pessoa porque ele fez isso, fez aquilo. Acho que essa é uma coisa, mas é muito tempo, são mais 3 anos pela frente, e a participação da sociedade não pode se dar só no período eleitoral.
ela é cotidiana, ela é presença, ela é participação todo dia, em todos os espaços que a gente está. Não é uma coisa que se delega para a eleição, o fazer política, né? A necessidade de participação. Então, a gente precisa mudar essa cultura da relação da política com a sociedade ser na eleição. Não, a relação da política com a sociedade, o Beto falava isso, né? A relação da política com a sociedade é todo dia. É todo dia. Viu uma irregularidade no posto, denuncia, né? Procura a pessoa de sua confiança para fazer com que isso não aconteça com outros, né? Então não é uma postura de deixar para depois e nem é uma postura de vítima, porque eu sofri. Não, tem que ter altivez, tem que ter altivez. Tem que dizer, olha, aconteceu comigo, não quero que aconteça com o outro, né? É dar solução, dar consequência para a indignação. Acho que isso que está faltando na sociedade, né? Nós estamos num tempo muito passivo, muita passividade. Então, nós temos que ter uma pegada mais firme com relação à participação das pessoas no mundo político e na decisão sobre a nossa vida. Exatamente. Você, eleitor, se você tivesse a oportunidade do voto hoje, como seria seu voto? O seu vereador te representou? Votou da maneira que você esperava? Se não, procura seu vereador, fiscaliza seu vereador, vê de que forma ele está trabalhando. Se ele não está te representando, está na hora de repensar suas atitudes e mudar o governo desse país, mudar a pessoa que você coloca no poder para te representar. Pensa nos seus filhos, pensa na sua família e nos seus netos. Olha, eu diria que, além de concordar com todos que meus colegas afirmaram, eu acho que eu vou defender uma ação que significa participação. Participação seja através de partidos políticos para incomodar, a palavra é para incomodar quem está tomando conta, se adonando de partidos políticos, né? Participar do partido político, participar ativamente enquanto cidadão, cobrando dos agentes políticos da cidade, dos deputados da cidade, da região, seja estadual ou federal, participando também e cobrando posição, como o Nando falou, posição dos vereadores locais, dos secretários locais, do prefeito da cidade. Então, eu quero resumir que as pessoas precisam participar. Precisam participar, porque se não participar, aqueles eleitores que se vendem, que enxergam as eleições como uma oportunidade de se dar bem, vão estar ainda ditando as regras do pleito eleitoral. Então eu quero resumir que a população precisa reagir participando, pedindo prestação de contas, como o vereador Mantelli falou, de por que votaram dessa forma, seja ela acompanhando o trabalho dos agentes políticos em todas as esferas. Até porque nós, agentes políticos públicos, precisamos atuar de forma coletiva. Até tem uma frase que eu sempre gosto de usar: ninguém fica rico na política. Ninguém fica rico aqui na política. Todos aqui sabem disso. O que se ganha aqui na política não deixa ninguém rico. Ninguém rico. E aí tem pessoas que sobrevivem só disso. E tem pessoas que estão há quase 3 décadas aqui na Câmara de Vereadores e acham que é um troféu. É um troféu. Então, eu acho que nós precisamos, como o Beto fala bem, é que essa nova política venha e que encontre eco em nós que estamos aqui, que os suplentes irão ocupar nossos lugares através do rodízio. O rodízio ganha mais força com a participação deles também, para nós conseguir criar um novo movimento de mudança. E essa mudança não é só eleitoral, a mudança tem que ser, como a Marcela falou, constante. A cada ação do político, a cada mês do político, a cada dia que o agente político, a cada decisão que o político toma. Então a sociedade tem que encarar isso, que nós só vamos conseguir modificar essa situação através da participação. Eu acho que... Terminou? Não? Eu acho que só para finalizar também, a minha opinião é que se o vereador é colocado para, além de propor projetos de lei e tudo mais, fiscalizar, executivo, etc., quem que fiscaliza o vereador, né? Isso. Quem fiscaliza o vereador é o eleitor dele, aquilo que a gente estava falando no começo.
se ele tiver 20 votos, ou 20 mil votos, ou 2 milhões de votos, dependendo de onde estiver concorrendo, são todas essas, e não só o eleitor, né, são todas as pessoas, uma vez ele colocado lá, até, né, não é só o eleitor, aquela pessoa que elegeu o Cleito, que elegeu a Marcilei, que elegeu o Jatir, que quase elegeu a gente, que elegeu o Neuri, e quase elegeu a gente, deixou a gente como suplente, não é só o meu eleitor. Eu voto, mas todos estão aptos a fiscalizar todo mundo. Se tiver o eleitor de qualquer outro candidato que queira cobrar algo da Marcilei, do Fossá e por aí vai, ele também, ele mora na mesma cidade, ele é um cidadão daqui. Então, esse engajamento, todos têm que participar. Você não casa com o teu vereador, né? Você só votou nele porque você achava que ele era a melhor opção para o momento, mas eu acho que todos podem cobrar de todas as pessoas, seja do prefeito, seja do vereador, do secretário, e é isso que a gente está precisando com um pouco mais de intensidade, né? Nós escutamos muito na época da eleição, época da eleição vocês vêm visitar. E agora eu vou retrucar de a gente está pedindo para ele vir agora cobrar. Agora de forma positiva nós temos que provocar os eleitores. Né? Que aqui eu sei do trabalho de cada um, do envolvimento. Eu, como vocês, não somos políticos em época de eleição. Trabalhamos todos os dias aqui. Agora o eleitor também não tem que ser o eleitor em época de eleição. O eleitor tem que ser o eleitor cidadão. Né? O eleitor que participa. Né? É isso que nós precisamos. Sim. Eu quero aqui, para finalizar, é o seguinte, a gente vê uma negação da política pelas pessoas, né? Eu não gosto de política, é tudo farinha do mesmo saco e tal. Eu tenho para dizer para você que pensa dessa forma, o seguinte: para o triunfo dos maus, basta a omissão dos bons. Precisamos participar, precisamos resgatar a dignidade do voto e do político também, né? A gente vê que hoje as pessoas têm nivelado por baixo os políticos, mas tem gente boa, tem gente que quer o bem, que quer fazer o melhor pelas pessoas, que sonha com uma sociedade mais igual, uma sociedade mais justa. E isso nós só vamos conseguir pelo meio da política. Não adianta. Se você não participa, o outro vai decidir por ti. Isso aí. Então, pessoal, é essa a mensagem que eu deixo para vocês, porque pode ter certeza, alguém sempre vai estar lá. Ou alguém do bem, que queira o bem, que queira mais igualdade, que queira mais igualdade, mais justiça social, ou alguém que queira privilegiar grupos econômicos, interesses internacionais, interesses escusos, enfim. Então, vamos participar. Tenho certeza que nós vamos construir juntos. Não é um herói que vai fazer isso. Não vai descer um anjo do céu e instalar um chicote e botar tudo no lugar. Nós temos que construir isso. Essa mensagem eu deixo. Vamos construir juntos. Um abraço. Pessoal, obrigado. Acho que é um momento rico que nós conseguimos oportunizar para a sociedade chapecoense, que nós possamos repetir cada vez mais. Exatamente. Sobre outros temas que nós possuímos em cada mandato, né? E se aproximar cada vez mais de lideranças como foi hoje, aí do Beto, do professor Alzumir, do Nando, teve o Miguel, teve também o Genir, né, que tiveram aqui uma participação muito importante, o professor Kleber, que tinha um compromisso lá na Universidade Federal. Teve um suplente também que veio para votar e não votou. É bravo, difícil. Beleza. Então, obrigado e até o próximo vídeo.